Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Direto com a Palavra, a nossa única regra de fé e prática. O tema da lição de hoje, o poder da oração. A Bíblia diz que tem alguém enfermo, chame os presbíteros, para que ele ore e o enfermo seja curado. O poder da oração nos dá o privilégio de que quando nós intercedemos por alguém, primeiro nós vamos a Deus, Então nós aumentamos aí o nosso nível de intimidade. A leitura de Colossenses capítulo 1, do verso 9 ao verso 12. Quais pedidos específicos são mencionados na oração de Paulo? Bom, Paulo orou para que seus leitores ficassem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Não é andar na misericórdia de Deus, não é andar na permissão de Deus, mas é andar na vontade de Deus. Ele descreveu conhecer a vontade de Deus como ter sabedoria e entendimento espiritual, Colossenses 1:9. Só podemos obter sabedoria quando confiamos totalmente em Deus. Estamos dispostos a fazer a sua vontade, João 7:17, e não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento, Mas muitas vezes nos perguntamos, qual é a vontade de Deus para mim nessa situação? Quantas vezes, Existem 4 fontes principais nas quais podemos conhecer a vontade de Deus enquanto a buscamos em oração. Primeiro, a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo nos guia quando aprendemos a reconhecer a sua voz, A sua doce voz, aquela voz que fala no nosso interior e não nos deixa dúvida que estamos ouvindo a voz do Espírito Santo, Quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo: este é o caminho, andai nele. Isaías 30:21. Segundo, a Bíblia. Uma fonte muito importante de sabedoria é a própria Bíblia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, um salmo conhecido, Terceiro, Deus nos concedeu sabedoria para os últimos dias por meio do espírito de profecia. Se pode constatar isso lá em Apocalipse capítulo 12, verso 19 e capítulo 19, verso 10, E a Bíblia nos encoraja a crer, lá em 2 Crônicas capítulo 20, verso 20. E quarto, as circunstâncias providenciais. A vontade e a direção de Deus podem ser conhecidos por meio de circunstâncias providenciais em que pedimos ao Senhor que abre ou feche portas. Paulo orou para que os colossenses pudessem andar de modo digno do Senhor. Colossenses 1, verso 10. É claro que ninguém é por natureza digno, mas Deus nos considera dignos por sua graça e nos chama a viver de acordo com esse elevado chamado. Glória a Deus, Paulo utilizou o verbo andar mais 3 vezes nessa mesma carta. Em Colossenses capítulo 2, verso 6, capítulo 3, verso 7 e capítulo 4, verso 5. Isso significa viver e agir de acordo com a lei de Deus. Êxodo capítulo 18, verso 20. Algo que só é possível pela obra do Espírito Santo. Ezequiel capítulo 36, verso 27. Paulo também orou para que a vida dos colossenses e a nossa fosse para inteiro agrado do Senhor, frutificando em toda a boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e, por último, nos dando graças ao Pai. Suponha que alguém lhe perguntasse: como você sabe que Deus está guiando você em uma direção ou outra? O que você responderia, Como você sabe que Deus está guiando você em uma direção ou outra? O que você responderia? Amados, eu respondo assim, pela firme convicção de que o que eu faço não é a minha vontade, pois as ofertas que recebo são mais confortáveis e promissoras humanamente falando, mas eu não abro concessões. Ou seja, fazer a minha vontade, muitas vezes, ela é mais confortável, ela é mais tranquila, me deixa em uma zona de conforto, mas eu não consigo fazer a minha vontade. Então eu não tenho dúvida que eu estou sendo movido pela ação do Espírito Santo, O Espírito Santo é
um melhor amigo. Eu sempre digo para os nossos filhos que os pais são os melhores amigos, mas só depois do Espírito Santo. Amém, amados? O poder da oração. Não menospreze isso. Vamos orar? Pai amado, Pai eterno, obrigado pela Tua palavra. Nós declaramos que nós nos submetemos a ela. Estamos dispostos e comprometidos. Em nome de Jesus. Amém. Abraço, meus amigos, e abraço aí aos nossos amiguinhos.